Olá, tudo bem? Eu sou o Lucas, sou um dos sócios aqui no Estúdio Talk. Como sempre, toda terça-feira a gente traz esse podcast para falar com pessoas legais. Eu chamo sempre alguém que eu acho interessante para tomar um café comigo, que tem alguma história para contar, alguém que consiga transmitir exatamente o que é o espírito desse estúdio, comunicar, beleza? E hoje eu trouxe o que está nesse momento tudo a ver, né? Porque é época de eleição, uma candidata que não é do Rio, mas é uma candidata interessante, tem algumas coisas para trazer para a gente em termos de experiência no setor público, porque ela já vem do setor público. Ela é de uma cidade chamada Cachoeira Paulista, é uma cidade de São Paulo, né? Sim, no interior de São Paulo. Interior de São Paulo. E ela vem candidata a vereadora pelo PSD, né? A gente sabe que eleição é sempre trabalhoso, uma forma da gente conhecer é justamente passando um tempo direto com o candidato, e aqui a gente vai fazer isso. Então, vamos conversar um pouquinho com a Thalita Ramos. Você sempre foi Peraí, antes de tudo, me fala uma coisa. Você é de lá ou você nasceu em outro lugar e foi para lá? Eu não nasci em Cachoeira, eu nasci em Lorena, que foi uma cidade vizinha, né? Uhum. Por convênio médico, mas eu só nasci em Lorena, mas passei a minha vida criada em Cachoeira Paulista. Beleza, entendi. Então, você conhece a cidade a fundo. A gente vai falar com alguém que conhece tudo de Cachoeira Paulista. Sim, vamos lá, vamos... Beleza. Então tá, me fala uma coisa. Me fala primeiro assim, ó. Como é que apareceu essa vontade de entrar para política e exatamente ali onde você estava? Me conta essa história desde o início ali. Eu sou funcionária pública há 14 anos. Né? Passei num concurso público. E a vontade, a inspiração de entrar na vida pública foi para poder tentar fazer diferente na vida das pessoas. De sempre querer um algo a mais para as pessoas, um serviço de qualidade, com respeito, né? Hoje a gente ouve muito dizer que o serviço público tem... Não sei se eu vou... Pera. Hoje a gente ouve dizer muito que o serviço público é deficiente, não tem uma qualidade boa, né? É mais o mesmo. E eu nunca aceitei isso. Eu vim de vários trabalhos privados, de trabalhos atendendo o público, no sentido com vendas, né? Fui representante comercial, enfim. E aí disso me levou a fazer o concurso. Tive uma situação com a minha irmã, né? Me conta aí, o que houve com a sua irmã? Em 2007, ela sofreu um acidente de trânsito e faleceu, né? Ela estava indo embora, morava em Cunha, que era uma cidade próxima. Conheço Cunha. E aí me despertou, eu falei, eu quero fazer mais para a cidade. Mas o acidente foi lá em Cachoeira Paulista? Foi numa estrada municipal, Guaratinguetá, Cunha. Entendi. Na estrada, sentido, e por falta de sinalização, condições, uma série de outras questões aí, deficiências, me levou também a prestar o concurso. Entendi. Né? E a área que mais se aproximava do que eu queria era a área de trânsito. Então, justamente ligada ali a essa questão com a sua irmã, né? Sim. Ah, entendi. É complicado a gente tocar nesse assunto, mas... E aí, a tua irmã deixou a gente, partiu. Nesse momento você falou, olha, eu quero fazer alguma coisa para que isso não aconteça com outras pessoas. E aí eu achei muito legal que você foi exatamente para onde você podia agir, especificamente naquele ponto. Hoje a situação mudou ou ainda precisa de fato de alguém que chegue lá e fale assim, a gente precisa mudar isso, pessoal, vamos olhar para isso daqui para não acontecer novos acidentes. Como é que está hoje a situação? Precisa muito. Cachoeira carece de uma sinalização de trânsito mais eficiente, clara, como o Código de Trânsito prevê, né, as leis de trânsito, manuais de sinalização, tanto horizontal quanto vertical, exigem. Então, precisa de mais. A gente tem a questão de um turismo religioso na cidade, que também tem uma população flutuante. Então, a gente precisa dar essa atenção no trânsito. É carente, é deficiente. Para você ter uma ideia, eu iniciei no trânsito, eu passei no concurso em 2011, eu assumi. Tá. Então, eu fiquei um tempo trabalhando no trânsito, na operação e tal. Depois fui para outros setores, né? Por conta da minha graduação. Desses 12 anos que eu fiquei longe do trânsito,
fui o ano passado, retornei para o setor e a gente foi fazer os eventos que tem da Canção Nova lá na cidade. Eu me deparei com os mesmos problemas de 12 anos atrás. Olha aí, nada mudou. Nada mudou. Então, Cachoeira parou no tempo nesses 12 anos. Nada aconteceu, não evoluiu. Falta de sinalização em vários locais. A gente tem lá o entorno da Canção Nova, que já é um bairro mais antigo, que hoje talvez não comporta uma quantidade de ônibus, né? Da quantidade que vai, de caminhões e ônibus de grande porte. Então, a gente precisa estar fazendo essa adequação. Entendi. Deixa eu só entender uma coisa. Quando você fala assim, eventos aparentemente são religiosos, né? Sim, ali é muito semelhante à Aparecida, porque é o mais próximo do que eu conheço, né? Eu já fui a Aparecida algumas vezes, sei que tem uma estrutura hoje já montada, muitas vezes fica um trânsito danado ali, até vai para Dutra ali o trânsito. Ali em Cachoeira Paulista é semelhante em termos de recebimento de público? Ou não tem nada a ver, eu estou errado? Não, exatamente. A gente é muito próximo de Aparecida. Aparecida leva um público muito maior e hoje eles já têm uma fluidez, um fluxo, uma dinâmica lá no trânsito que destinam a maioria dos ônibus para um estacionamento próximo, que é logo na entrada e saída da cidade. A gente tem hoje um segundo acesso em Cachoeira, que também facilita essa entrada e saída dos ônibus, mas na maioria das vezes eles entram pelo acesso principal e que passa por todo o centro da cidade. Tem muitos motoristas que já conhecem o município, então vão estacionar nos locais que eles já sabem como é. E muitas das vezes atrapalham a fluidez do trânsito. Entendi. Ruas estreitas, ruas de fluxo duplo, que precisam ser, né? Melhor projetadas, né? Exatamente. Mas isso também está muito ligado à questão de quantos habitantes tem hoje Cachoeira Paulista? Cachoeira está em torno de 32 mil habitantes. Mas que residem lá ou que transitam? Vem final de semana? Ou durante a semana é exatamente esse público que transita? Não, a gente ainda recebe, além dos 32 mil habitantes do município, a gente recebe uma população flutuante. Dependendo da grandiosidade do evento, a gente recebe no final de semana 160 mil pessoas. Nossa. Então, é muita gente. A cidade tem que estar muito pronta para isso. Tem que estar. Então, e a gente falta a infraestrutura para poder receber para poder atender a população, né? E para poder atender os visitantes. Entendi. Então, o turismo, parece, pelo esse número que você me deu, é algo importante para a cidade. Sim, é uma das principais fontes lá de renda da cidade, é o turismo religioso. Então, assim, alguém que quer ser vereador em Cachoeira Paulista tem que ter olhos e estratégia para poder melhorar isso aí. Para a gente poder ajudar a ordenar toda essa dinâmica do trânsito, da infraestrutura, e para poder fazer o turista circular mais na cidade. De repente, criar mais mecanismos, equipamentos turísticos para poder fazer com que ele fique mais tempo na cidade e que faça a geração da economia ali, que deixe o dinheiro na cidade. Entendi. Seja no comércio, alimentação, alimentação, hospedagem. E essa visão, no tempo que você trabalhou ali na parte do trânsito da cidade, te dá mais poder de enxergar onde tem que trabalhar, onde tem que atuar diretamente para que a coisa aconteça, né? Eu estou errado? Porque você deve conhecer a cidade na palma da sua mão, né? Sim, a gente anda bastante, né? No trânsito a gente percorre todas as ruas lá das cidades e a gente precisa fazer, de fato, um estudo, um planejamento para a atual situação da cidade, considerando os moradores que andam por ali todos os dias, que fazem o uso das ruas, pedestres, ciclistas, né? Então, a gente precisa tá ordenando esse trânsito, esse tráfego no município. Entendi. Você começou na vida pública ali, fazendo concurso e entrando para o setor público, né? Quando você se torna um servidor público, você não deixou de começar a atuar na vida pública, né? Essas etapas, como é que foram? Você entrou ali via concurso, aí foi para trabalhar na parte de trânsito, depois você falou que depois eu passei por diversos
setores no serviço público da cidade. Quais foram eles? Isso. Eu entrei como um cargo de agente de trânsito. Certo. Por situações de... como eu posso dizer? Algumas perseguições políticas, eu fui passando por outros setores da prefeitura, na maior parte no administrativo, e o que me fez tirar proveito disso e ajudar mais, porque aí eu me formei em administração. Então, o meu conhecimento na faculdade de administração, na graduação, me permitiu que eu utilizasse as ferramentas administrativas, a experiência que eu tive, o conhecimento que eu tive na administração pública, onde eu passei. Eu consegui, de certa forma, implantar melhorias, reduzir aqueles processos que ficam parados muito tempo e que a população não tem um retorno. Então, eu consegui otimizar, de alguma forma, esse trabalho, né, de forma respeitosa à população. Sim, perfeito. Então, o que te ajudou nessa evolução foi capacitação. Capacitação, justamente. Então, a gente conclui aqui que tem que capacitar para poder servir, não é isso? É primordial ter um olhar ali do gestor para os funcionários públicos. Entendi. A arte de servir, a gente precisa organizar a nossa casa, né? Até porque o contribuinte, ele é o principal cliente, vamos dizer assim, de uma prefeitura, né? De todo mundo ali que trabalha na vida pública. Então, se a gente não sabe servir a ele, fica complicado, porque você gera uma insatisfação e a coisa não anda, né? Sim. E é muito do que acontece hoje em dia, e não é só aqui no Rio, pelo que eu estou vendo, também acontece lá em Cachoeira Paulista. Exato. A gente precisa explorar mais as ferramentas, os sistemas disponibilizados, né, dos prestadores de serviço. Tem muita ferramenta nos sistemas, seja de atendimento, de setor de obras, de cadastro de imóveis, que não é totalmente utilizado. Uma pelo desconhecimento, porque não é passado para o servidor, não é cobrado, e porque a empresa não faz questão de ensinar. Ela faz o beabá ali, está tudo ok, e a gente usa só a parte... Do dia a dia, do dia a dia. Vamos dizer assim, só faz o feijão com arroz e não precisa ser assim, né? E a prefeitura pode explorar mais essas ferramentas de modo a beneficiar a população. E capacitando o servidor público, dando melhor condição de trabalho, e aí todo mundo começa a entrar na mesma sintonia, né? Isso. Perfeito. Legal. E você passou por todas essas áreas dentro da prefeitura de lá, desde a parte de imóveis, passou por tudo isso, e aí no final, hoje você está de volta à parte de trânsito, como é que é? Isso. Hoje eu retornei, no final do ano eu retornei para o setor de trânsito, assumi temporariamente como diretora de departamento, e a gente já fez algumas alterações. Legal. E aí eu precisei me afastar para poder vir aí a candidata vereadora, para também cobrar todos esses serviços, né, de uma forma mais ágil, dinâmica, eficiente para a população, porque é possível. Porque chega a um certo limite, né? Você ali como agente diretor ali nessa parte de trânsito, chega a um certo limite, porque por mais que você saiba o que tem que fazer, às vezes você, peraí, eu tenho que mudar isso para poder fazer, porque não adianta eu pedir só se eu não estiver lá para pedir, para poder fazer junto com as pessoas, né? Legal que você tem essa visão e quis mudar ali a configuração das coisas para fazer de fato, né? Assim, hoje as pessoas não entendem muito o que um vereador faz. Isso precisa ficar claro para a população, até para que as pessoas votem certo, né? Então, assim, Thalita, qual a função do vereador hoje dentro do município? O vereador é o representante eleito pelo povo, né? A gente tem que ficar muito claro isso para as pessoas, e ele tem, sim, por obrigação fiscalizar e legislar projetos, assuntos e cobrar isso do executivo. A principal função do vereador é a fiscalização, o dinheiro correto, a aplicação do dinheiro público corretamente. Então, pegando esse teu raciocínio aqui, se a função é fiscalizar,
a gente tem que saber aonde fiscalizar, porque senão fica batendo cabeça, não é verdade? Você sabe exatamente onde tem que fiscalizar, né? Sim. Alguns problemas da administração pública, eu já tenho um certo conhecimento, porque eu já passei em alguns setores. Entendi. Então, a gente tem que buscar, exigir informação, fazer indicação, requerimentos para a gente poder levantar onde está sendo aplicado esse dinheiro e ver se está sendo da forma correta. E assim você evita desperdício e mais o quê? Corrupção. Corrupção, né? Que é, infelizmente, um mal vamos dizer, da política do Brasil, que eu vejo isso acontecendo pelo mundo afora, né? Mas a corrupção é uma coisa que, assim, desperdiça muito do nosso tempo e muito do nosso dinheiro, né? Então, você hoje consegue me dizer, Lucas, se eu entro lá, eu vou conseguir fazer um combate à corrupção porque eu vou fiscalizar certo, é isso? Sim, a gente consegue direcionar, ou a gente consegue cobrar, de fato, o que precisa da administração, do executivo, do secretário. Entendi. Legal. Então, entender um pouquinho mais agora sobre Cachoeira Paulista, que eu quero começar a despertar o interesse das pessoas que vão assistir aqui, porque a gente não vai falar só de política, a gente pode falar também um pouco da cidade. Hoje, Cachoeira Paulista tem um santuário igual tem em Aparecida, ou não? Tem diversos santuários, igual Minas. Minas tem aquele roteiro que você faz. O que desperta hoje o turismo exatamente ali em Cachoeira Paulista? Hoje, basicamente, Cachoeira Paulista, os turistas visitam Cachoeira por conta da Canção Nova. É uma fundação que foi criada lá em 1980, né, pelo falecido Padre Jonas. E é um centro de comunicação que ele evangelizou através da comunicação. Então, isso despertou muito o interesse das pessoas e hoje os visitantes da cidade vão para Cachoeira em busca da evangelização. Entendi. Mas a gente tem um circuito religioso que comporta as demais cidades. Isso entra Aparecida, Guaratinguetá, né, com o Frei Galvão, mas Cachoeira entra com a Canção Nova. E é próximo ali de Aparecida? Sim, tá meia hora. Bem pertinho. É perto, nem muito. Mas a gente precisa criar também outros equipamentos turísticos, para que, de novo, o turista fique na cidade, explore mais o município e faça o consumo ali. E as pessoas sentem essa necessidade, quando você anda na rua lá, e as pessoas já sabem que você é candidata, as pessoas reclamam disso, falam assim, olha, eu preciso de mais incentivo, porque assim, tem que ter restaurante, tem que ter um parque, tem que ter uma série de comércios que façam que as pessoas deixem o recurso ali. O turismo é isso, né? Turismo eu venho te visitar, em contrapartida eu deixo o recurso ali na cidade e o dinheiro gira naquele ecossistema, né? Então, as pessoas reclamam, o que você enxerga ali que pode ser melhor? Eu acredito que a gente tem que estar aproximando o executivo do legislativo e da associação comercial. A gente tem um CONTUR, que é um Conselho Municipal de Turismo, lá com uma presidente muito atuante. Então, criar formas, planejamentos que a gente consiga construir, dar uma identidade mais forte para o turismo e mais organizada. Seja na infraestrutura, a implementação de infraestrutura turística, buscar mais recursos para que o turismo fique muito claro e as pessoas vão e tenham condição de ficar na cidade. Tem hotel lá? Tem muita. A parte hoteleira, o setor hoteleiro é muito grande, né, vasto, mas a gente tem uma deficiência na parte de alimentação. Restaurantes, principalmente à noite, a gente tem uma parcela lá, muitas pizzarias, hamburguerias, restaurantes, talvez não muitos, mas a gente precisa estar incentivando para que eles consigam se capacitar melhor e fazer com que se arrecade mais o município. Então, eventos turísticos ali, eventos culturais ajudam, né? Muito. Criar também programação fixa de eventos, seja culturais, esportivos, para que a gente gere mais opção de entretenimento para a população e para o visitante. Perfeito. Com isso a gente consegue movimentar também a economia da cidade. Tem alguma data assim específica que se comemora, alguma feira, algum aniversário que seja assim, olha, esse é o evento da cidade.
Tem alguma dessas? Normalmente a data 9 de março, que é o aniversário de emancipação da cidade, que costuma ter um evento. Carnaval, mas o carnaval, por conta da pandemia, né? Depois da pandemia, não ficou mais alguma programação no calendário fixa. Mas é preciso resgatar, eu acho que né? Precisa resgatar, precisa criar mais. A gente teve muito lá atrás festas de tradição, Festa das Nações, que isso ajudava as entidades também da cidade. Cada entidade, seja Santa Casa, Pai, um asilo, ficava responsável por uma barraca representando um país e ali se movimentava. Era uma forma social de ajudar, de oferecer um entretenimento para o munícipe, né, para o cachoeirense, para a população vizinha, e aí assim você também gera uma economia, aí, gera a economia da cidade. Isso é papel da Câmara, dos vereadores, dos políticos ali, fomentarem esse tipo de evento, né? Então isso deve fazer parte, provavelmente, da sua estratégia ali como vereadora, né? Sim, ajudar o executivo a promover, né, com ideias. A gente, de novo, a questão dos equipamentos turísticos. Um exemplo, a gente tem uma escadaria lá em Cachoeira, que é próxima, né, que liga a Canção Nova, o bairro, a uma praça muito bonita, por sinal, e que não é utilizada. Talvez fazer como o Rio de Janeiro, a escada Selarón, a quantidade de pessoas que vão até a escada... De dia e de noite. De dia e de noite para se fotografar. É isso aí. Você já vira um ponto turístico. Você começa a puxar os artesãos da cidade. A gente tem muito artesão, a gente tem que produz muito material, que precisa ser divulgado também, que precisa dar espaço para essas pessoas para poder estar vendendo seus produtos para os turistas, para a cachoeira, gente que não conhece, o munícipe que não conhece esse artesão, e passar a valorizar esse artesanato interno, local. Né? Perfeito. E assim, então, o setor hoteleiro, ele está pronto para receber, né? Hoje ele está pronto para receber, mas de repente o que falta é um pouco mais de olhar para os eventos, né? Tem que ter evento cultural. Cidade que valoriza turismo, que recebe, que mantém a sua economia baseada no turismo, ela tem que ter foco em fazer evento, não é isso? Exato. E aí a prefeitura também tem que entrar com a sua parte de talvez quantificar os turistas. Hoje a gente tem uma falha muito grande que a gente não tem a mensuração dessa quantidade de turistas que vem. A gente depende de dados da Canção Nova. E Cachoeira precisa ter. Ela precisa ter essa mensuração, quantidade de leitos, né? Um cadastro, um conjunto medir, né? até para medir. Medir, sabe, olha, eu estou com um setor hoteleiro hoje que tem 50% dos leitos ocupados, no ano seguinte eu já tenho 60%, então você sabe que a ação que foi feita nesse período, ela gerou resultado, né? Então, se você não consegue ter métrica, você não consegue saber se você cresceu ou não. E você não consegue ir melhorando e acertando, ajustando essas questões de limpeza pública, de uma saúde. A saúde, como é que era a saúde na cidade? Em geral, a saúde na cidade de interior ela é um pouco melhor do que nos grandes centros. Mas ainda assim eu percebo que muita gente reclama da saúde, mesmo em cidade de interior. Lá é diferente ou é semelhante o que a gente já conhece por aí? Hoje a gente tem uma situação bem crítica na saúde do município. A gente tem uma Santa Casa que está fechada, né, por questões financeiras. Hoje o município gasta mais do que se arrecada. Então a gente tem uma dívida muito grande, né? Não temos internação, então nós trabalhamos com o básico no atendimento. Entendi. Recentemente foi feita uma parceria com o Hospital da Canção Nova, que é custeado ali pela Canção Nova, que é o Padre Pio. Eles assumiram algumas especialidades e passaram a atender a população de Cachoeira com essas especialidades, para a gente poder suprir a alta demanda do município. Mas isso gera um custo para o município, né? Ou não? Esse atendimento ele é feito de forma voluntária pela Canção Nova? Ou o município paga? Sim, o município vai entrar com uma
contrapartida. Porque as pessoas precisam entender isso, né? Nada é de graça nesse mundo. Então, toda vez que a gente fala assim, olha, existe aqui uma parceria, principalmente na área de saúde e educação, né? Até mesmo na área de segurança. Então, quando uma instituição entra para poder fazer aquele atendimento que não foi feito pelo Estado, pelo município ali, vai ter um custo. Por mais que seja menor ou que ele tenha um custo equalizado, ele vai ter um custo, né? E aí o vereador ele tem que estar ali também para o quê? Para fiscalizar, para saber se aquilo está sendo feito de forma correta, né? Porque a gente sabe que às vezes não é bem feito, né? Exatamente. A gente teve um problema recentemente da sede da Secretaria de Saúde. A gestão passada alugou um prédio público, um prédio privado, na verdade, que é do sogro do então secretário de Finanças, e reformou o prédio todo, gastou-se um dinheiro num prédio privado, particular. Enquanto nós temos prédios públicos em Cachoeira que estão caindo, que precisam de uma reforma, que têm condição de colocar a sua secretaria lá, do que ficar alugando prédios particulares e colocando dinheiro nesses prédios. Uhum. Hoje está havendo uma mudança. Então, a Secretaria de Saúde vai sair desse prédio particular e vai provisoriamente para a Santa Casa, que não está em funcionamento, né? Por questão aí judicial, teve participação do Ministério Público que pediu para a interdição da Santa Casa. Então, assim, estamos aí com um dado que é um dado chato, ruim, preocupante, que é... E aí, vai sair de lá, mas já foi reformado. Será que um vereador mais atuante, naquela época onde foi feita essa licitação interna ou essa análise interna... Essa contratação poderia se evitar. Né? Uma cobrança, Quantos milhões não deve ter saído daí? Entra aí o desperdício do dinheiro público. E aí está o papel de um bom vereador, né? Faz parte da gente saber quem a gente coloca lá, porque no final das contas é o meu, o seu, o dinheiro de todo mundo que custeia esse tipo de ação. Que, por mais que ali aquele político não demonstre a má intenção, há um desperdício. Isso é ponto. Não tem jeito. É desperdiçado o dinheiro dessa forma. Né? E vereador está ali para isso, para fiscalizar, para não deixar isso acontecer. Não é isso? Correto. Beleza, Thalita. Então, assim, a gente entendeu ali a parte de hotéis, a gente já sabe que tem que valorizar a parte de eventos. E aí, você hoje, ainda no serviço público, enxerga que o servidor, na ponta, precisa de alguma atenção para melhorar também todo esse resultado aqui em cima, fazendo as métricas e tudo mais, ainda assim reflete no trabalho daquele servidor. Eu acho que o vereador tem esse papel também de enxergar ali a ponta. Dá para melhorar esse serviço ali? Como é que você melhora isso? Dá para melhorar. O Cachoeira está numa fase da elaboração do plano de carreira, que não tem para o servidor público. E isso já vem de anos, agora está pausado por algumas questões. E aí o município, e isso prejudica muito, porque Cachoeira tem muitos profissionais excelentes, competentes, e que precisam ter um olhar, precisam ser reconhecidos, valorizados, capacitados, muito bem treinados, para que se ofereça um trabalho digno, respeitoso e eficiente para a população. Então, cobrando capacitação, treinamento contínuo, oferecendo isso para o servidor, a gente consegue fazer um serviço de qualidade. Entendi. E aí eu acho que entra o vereador também para poder cobrar, para poder estar junto ali, ver o que está acontecendo com o plano de carreiras, para poder cobrar a saída logo, né, a execução e a aplicação do plano de carreira para que o servidor melhore, acerte o lado do servidor. E você, como servidora pública, sabe exatamente como é que funciona essa questão do plano de carreira ali, né? Porque provavelmente é um calo também no seu sapato ali, né? Sim. Você é servidora pública, Sim. Não é isso? Quando o servidor, se ele tem essa oportunidade de se alterar ou de passar por um cargo temporariamente melhor, ele é impedido muitas vezes, ou ele sempre tá no risco de retornar para a sua função. Por questões políticas? Por questões políticas.
com plano de cargo Bem e definido. carreira bem definido, a gente consegue olhar dentro da administração pública, os servidores, e ali fazer os seus ajustes, né? Entendi. E aí colocar e dar oportunidade para todo mundo. Verdade. Isso faz com que as pessoas trabalhem melhor também, né? Eu sou do setor privado, eu tenho empresa, né? E eu enxergo muito isso. Quando aquele funcionário que eu tenho enxerga que ele tem capacidade de evoluir, ele me traz um resultado muito melhor. Porque primeiro que ele quer produzir, ele quer ascender, né? E aí, se ele enxerga qual o caminho que ele tem que cumprir para chegar lá, é muito mais simples. Agora, que não pode, no meio do caminho, ter uma barreira, né? Ou ter alguém que enfia um rio no meio do caminho na hora que ele está para poder ir, né? Então, eu acho que você, como servidora, dá essa visão dentro desse planejamento que, na minha opinião, assim, é muito melhor votar em quem já sabe como é do que em votar em alguém que não faz ideia de como cria um planejamento eficaz, né? A gente tem um caso, um exemplo aí que bem nítido disso, que são as ADIs, que são auxiliares de desenvolvimento infantil no município, né? Que é aquele cargo que fica junto na sala de aula com os professores, auxiliando as crianças e fazendo muitas das vezes um papel de professor. E muitas dessas, ou a maioria dessas ADIs, elas possuem graduação em pedagogia. E isso não é reconhecido. Elas foram atrás da sua capacitação, da sua graduação, para melhorar o trabalho delas, junto à educação. Né? Porque a educação é o futuro do país. A gente precisa ter uma educação de qualidade. E elas foram por conta delas. Só que pela ausência do plano, elas ficam estagnadas simplesmente ali, como ADIs e não evoluem. E existe uma deficiência, um déficit de profissionais de ensino lá, e elas poderiam suprir ou não tem? Sim, a gente tem a parte da educação que precisa também, falta professor, então elas poderiam estar aí entrando com essa oportunidade de estar suprindo essa demanda. Então, é exatamente isso que eu estou falando, sabe? É você saber aonde você tem que fiscalizar, onde você pode atuar, onde você consegue gerar mudança. Porque o vereador ele não tem só que botar a parte debaixo do braço e trabalhar todo dia. Não, ele tem que saber onde ele gera mudança na vida das pessoas, né? É por isso que as pessoas acreditam no político. Eu voto naquele político que eu acredito no que ele está me dizendo, né? Então, quando ele está me dizendo, olha, eu sei o que eu vou fazer e vou fazer isso, eu acreditei nele, né? E eu acho que é isso que todo mundo precisa enxergar. Que você, além de dizer o que está fazendo, sabe onde vai fazer. Não é isso? Sim. O vereador, como dizem, ele tem que ter a arte de compor. Ele precisa saber lidar com o executivo, ouvir as demandas da população e saber trabalhar isso com os seus colegas dentro da Câmara, de modo que a população seja atendida. Entendi. Então, eu acredito muito nessa questão aí de um bom relacionamento, uma boa comunicação entre a população, entre os colegas, para que a gente possa ter os nossos projetos, né, ou os nossos pré-projetos, aí, os projetos de lei. Entendi. Em andamento. Você tem filho, cara? Tenho uma filha de 19 anos. 19 anos? 19 anos, a Júlia. Tão nova. Você parece que é muito novinha para ter filho. Mas legal. E a sua filha mora lá hoje? Ou... Mora lá, faz faculdade de educação física numa cidade vizinha, em Lorena. Tem faculdade em Cachoeira? Tem a faculdade Canção Nova. Tem alguns cursos mais voltados para a área de jornalismo, publicidade, comunicação. Aqui é exatamente o que você falou que é, como surgiu, né, a Canção Nova, né? Exatamente. Então, agora a gente tem a faculdade, que antes não tinha. Então, a gente tinha que buscar ensinamentos, né, o curso, aí a graduação para fora. Hoje a emancipação Desculpa, vai lá. Não, hoje a gente tem aí a Canção Nova que proporciona esses cursos aí na parte de comunicação. Entendi. Pelo que eu entendi, Canção Nova também tem fonte de água?
Tem uma mineradora. Tem, Também né? tem uma porque mineradora. A gente, principalmente nessa época que a gente teve um problema recente aqui mesmo no estúdio, com água. Aí eu lembro que eu comprei muita água mineral, muita mesmo, e era tudo Canção Nova, né? E quando você me fala assim, eu sempre associo, então é exatamente essa, né? Exato. A Canção Nova, hoje a Fundação João Paulo II é a segunda empregadora do município. O primeiro é a prefeitura, né, municipal, e em segundo lugar a Canção Nova. Então é muito importante, né, essa fundação ali, né? Sim, é muito importante para o município. É, legal. E aí, a sua filha faz faculdade numa cidade vizinha. Ela vai e volta todo dia? Ela vai e volta todos os dias. E a estrada é boa? É boa. Ali a gente fica ali na beira da Dutra. Que bom. Então tem o acesso deixa a gente mais tranquilo, né? Deixa um pouquinho. Mas ainda falta a sinalização, às vezes na vicinal ali, ó, na rodovia estadual, que é a gente fala a Estrada Velha, né? Falta uma sinalização mais visível, mais segura para os motoristas. Pequenos, às vezes a gente acha que é uma coisa, não precisa, passa, mas uma pequena placa, uma placa que avisa alguma coisa, faz com que dezenas de pessoas sejam salvas. A gente só vai saber, a gente nem sabe disso, porque não é o que você meça, né? Botei a placa aqui, eu não sei quantos eu salvei com aquela placa, mas ela é essencial. Se ela não tivesse, poderia acontecer alguma coisa com alguém. E assim, é tão barato uma placa, uma sinalização bem feita, em detrimento do que ela vai, o que ela vai salvar, o que vai acontecer, né, com aquela placa ali, né? A informação correta, de acordo com o que prevê a legislação, facilita para todo mundo. Né? E isso tem uma deficiência, as pessoas às vezes não utilizam esse padrão, esse formato dos nossos manuais de trânsito, de sinalização, para poder implantar uma sinalização, e isso vai gerando dúvida. E quando você gera dúvida, você coloca em risco a segurança das pessoas que se utilizam da via. Entendi. Seja o pedestre, o motorista, o motociclista. Entendi. Você falou que durante algum tempo passou trabalhou em concessionária de rodovia? Sim, trabalhei em 2 concessionárias de rodovia na parte de operação. Né? Eu era operadora do Centro de Controle de Operações, então tinha aí uma equipe composta por 30 pessoas na operação de fato da estrada, e eu ficava no Centro de Controle direcionando para os atendimentos. Já atendi muitos acidentes, né, acidentes graves, acidentes com muitas vítimas, acidentes com produtos perigosos, que a gente tem que pensar aí rápido para poder acionar todos os recursos, seja de urgência, de sinalização. Às vezes foi para o lado de Ribeirão Preto. Então, muitas das vezes a gente tinha que pedir apoio de usinas, né, para poder estar nos auxiliando lá nos atendimentos. E é um trabalho assim que eu fico... às vezes a gente está na estrada, vou dar um exemplo, eu estava voltando do Rio Grande do Sul com a minha família, e ali perto de Campinas, um acidente, um caminhão tombou, e o caminhão tinha algum produto químico ali que precisou... Ninguém morreu, graças a Deus ali, mas sujou toda a pista, e aí ficou mais de 10 horas parado, né? 10 horas já é uma unidade de tempo que, para quem não está trabalhando na limpeza, naquela situação de caos, é muito. Mas para quem está ali, 10 horas de repente é um recorde, né? Muitas vezes, né? Porque é um trabalho árduo. Você conseguir alguém que venha de não sei aonde, com o guincho ou com o sistema de limpeza, né? No caso do produto perigoso, isso pode acontecer também dentro do município. Dependendo do tipo do produto químico, a gente precisa fazer um isolamento da área, tem uma série de procedimentos que precisam ser tomados. Você já fez algum tipo de procedimento desse assim? Passou por isso? Já pegamos numa madrugada um tombamento, eu não me lembro qual foi o produto, mas aí a gente precisa identificar lá naquelas placas, né? Em forma de losango, o grau de risco, o tipo do produto, e aí ver o procedimento a ser tomado. E aí nós pegamos um acidente de um tombamento de um caminhão que precisou interditar totalmente a pista, e a gente precisou abrir uma estrada
na lateral aí para poder fazer essa... Tudo isso em tempo recorde, né? Em tempo recorde. Aí onde eu falei do acionamento, do apoio de uma patrol, de uma retroescavadeira da usina para poder fazer a gente abrir essa estrada. Outra questão, a gente tem que tomar muito cuidado com a canaleta de água pluvial que passa ali, porque isso pode contaminar. Às vezes tem que fazer o isolamento total do perímetro para que não esteja contaminação, não tenha contaminação da população. Então, é um trabalho conjunto de vários setores, várias pessoas competentes, né? Cada um na sua responsabilidade. Na sua responsabilidade, aí. Entendi. Tá, bom, que legal. Isso é, assim, a gente quando vive ali numa cidade, num município, não faz ideia da quantidade de coisas que foram pensadas para que a nossa vida não seja impactada por qualquer evento, né? E é muito interessante ver pessoas que nem você, que trabalham para fazer com que exatamente a nossa vida continue normal, né? Quando acontece um evento, como é que funciona, né? Porque eu não tinha noção disso. Tem os acionamentos que a gente precisa fazer, tem que considerar os tempos respostas para que todos cheguem num tempo que seja possível o atendimento com eficiência, para quanto menos afetar ou impactar, né, aquela população local, ou seja, no trânsito, a gente consiga aí diminuir esse impacto. Então, já vi que estratégia você tem, né? Porque nada disso acontece sem que você cumpra etapas e é uma estratégia, né? Então, a sua cabeça já está moldada para cumprir estratégias, ter ali planejamento para as coisas acontecerem, né? Isso é muito bom. Isso, para as ações, para a gente poder fazer o que você falou, o planejamento, saber aonde a gente precisa ir, o que a gente precisa fazer para que o serviço melhore, para que aquele problema seja sanado. Tá. Thalita, quantos vereadores tem lá na cidade? A Câmara Municipal é composta por 13 vereadores. 13? São 13 cadeiras. Entendi. Vamos ver se esse ano fiquem pelo menos uma cadeira ocupada por uma mulher, né, cara? Tem mulheres? Como é que são? Sim, tem mulheres. Hoje a Câmara tem 4 mulheres. Para 13 vagas? Isso. Acho que pode ter mais equilíbrio aí, né? Dá para colocar mais mulheres lá na Câmara para poder estar Eu acho que a mulher em geral, posso estar errado, tá, Thalita? Posso pagar com a minha língua, mas ela tende a criar uma balança que diminui o índice de corrupção, para começar, que eu acho que isso é muito importante. A mulher, em geral, ela tem uma moral menos corrompível, na minha visão, sabe? Então, ocupar as cadeiras com mais mulheres ajuda, na minha visão, a que se tenha menos corrupção. Isso é um ponto que eu acredito, sabe? Porque, enfim, é uma questão, é uma crença minha. Posso estar errado, né? Mas eu acho que mulher, em geral, é mais protetora, mais visionária, e aí equilibra as coisas, né? A mulher costuma ser multitarefas, então ela cuida da casa, ela cuida do trabalho, ela cuida do filho, e para tudo isso ela precisa administrar o dinheiro, né, que está entrando, o tempo, e eu acho que isso ela leva também para o seu lado mais profissional e entra na questão que você diz aí do... E você é uma boa gestora, né? Porque você falou que criou sua filha sozinha, né? Sim, criei sozinha. Ela foi minha parceira e é minha parceira nesses anos de... Muitas vezes me acompanha na faculdade, que eu não tinha ali com quem deixar. Às vezes minha mãe também estava com os compromissos dela. Muitas das vezes ela ia comigo. É mesmo? Me ajudava lá na aula, seja numa apresentação de algum trabalho. Parceirona. Ela está sempre comigo. Legal. E ela gosta de Cachoeira Paulista ou você acha que ela vai acabar saindo de lá? A Júlia, ela é sonhadora. E ela está em Cachoeira, ela faz estágio como mediadora na escola pública, né? E à tarde também faz estágio numa escola de inglês, que ela dá aula. Então, eu acredito que com isso ela vai querer andar um pouquinho também para ter a vivência dela, a experiência dela. Então, nesse caso, a gente pode dizer também que você está... Mas ela adora Cachoeira. Trabalhando para fazer... para também dar para ela oportunidade, para ela e para todos os jovens da mesma situação, enfim, para também ter oportunidade para esses jovens, né?
Porque uma cidade sem expectativa perde os jovens, não é? Exato. Muitos jovens, antes da faculdade, iam embora buscar um seu futuro promissor, né? O seu conhecimento, a sua formação. Hoje, muitos vão até Cachoeira para buscar isso. Então, foi um ganho para a cidade. Mas a gente precisa criar mais formas, de repente mais cursos no município, para que venham mais pessoas, mais jovens para Cachoeira. Entendi. Reter, às vezes, é mais difícil do que atrair, sabe? Eu percebo isso. Isso em qualquer campo de qualquer coisa, seja no privado ou no público. Reter é mais difícil que atrair, né? Mas, enfim, eu acho que com um trabalho de estratégia, principalmente para que se traga novos investimentos, né? Você precisa pensar num investimento novo. Como é que você traz hoje investimento para a cidade? Você consegue pensar em alguma estratégia interessante? Sim, hoje o atual prefeito, que é o nosso candidato aí a prefeito, né, pelo PSD, ele está fazendo uma parceria com o INPE. Nós temos lá o Instituto Nacional de Pesquisa, que é bem na beira da Dutra, ali no município, e ele tá recebendo uma doação de 4 mil alqueires ali do INPE, para poder trazer um desenvolvimento, para poder oferecer e trazer indústrias, mais de repente faculdade, porque a gente está no centro, né, das duas principais capitais, São Paulo e Rio. A gente está bem no meio do caminho. Cachoeira tem uma posição ali privilegiada que permite que se traga mais desenvolvimento, mais opção. Então, ele está fazendo essa Legal, entendi. Essa busca aí junto ao INPE. E aí vocês, na parte da Câmara, tem que saber apoiar, né? Isso é um bom projeto, né? Sim, temos que saber, de repente, um incentivo fiscal, né? Propor algum incentivo fiscal para que essas indústrias, para que essas empresas venham se instalar aqui no município. É assim que se atrai, não tem jeito. É assim mesmo. Ah, que legal. Porque... E aí não pode ter também uma briga política quando a gente está falando de desenvolvimento, né? Então, se um grupo político não quer fazer com que aquela decisão, aquele projeto ande, muitas vezes ele vai lá e empurra com a barriga aquele projeto, sabe que é bom, mas não vota a favor ou cria barreiras e assim... ter os vereadores que entendem que, olha, a gente não pode deixar isso intervir, é importante, né? E aí você seria alguém do partido, seria alguém que é interessante ter do lado porque ajuda as coisas a caminharem e acontecerem, né? O vereador precisa pensar no bem da cidade, né? Os projetos que são apresentados lá, as ideias, seja vindas do executivo ou dos colegas na Câmara. Se for para trazer o bem para a cidade, a gente tem que incentivar, a gente tem que apoiar, a gente precisa estar junto com o executivo. Porque a cidade, como eu disse lá no início, ela parou no tempo. E a gente precisa dar uma alavancada nesses 12 anos aí parada para que a gente consiga oferecer uma melhor qualidade de vida para a população, trazer mais investimentos, e para isso a gente tem que andar. O legislativo precisa andar junto com o executivo. Beleza. Fala teu número aí. Bom, eu sou Thalita Ramos, meu número é 55055 e eu costumo dizer que com Cachoeira eu não brinco. Ah, que legal. Verdade, não pode brincar. Então, 55? 055. Então, se você é de Cachoeira Paulista, vale muito a pena conhecer mais ali a Thalita e, de repente, suas redes sociais. Vamos colocar nossas propostas, nossos compromissos, Facebook, Instagram. Beleza. E aí quem quiser ir acompanhando vai estar ali tudo direitinho, muito bem explicado. E a gente vai estar à disposição aí da população cachoeirense para poder estar explicando, para poder estar andando junto. Beleza. Desejo boa sorte. Muito obrigada, Espero Lucas. que as pessoas dediquem tempo para escolher os seus candidatos. Isso é um desejo meu, sabe? Quando eu trago alguém que é candidato,
Eu acho que não é porque eu apoio aquele candidato X ou Y, eu não traria alguém que eu não gosto, isso é princípio meu, né? Mas eu acho que as pessoas precisam parar e dedicar um pouquinho de tempo para escolher o candidato, porque muitas vezes o cara deixa para escolher no dia da eleição, sabe? Não faça isso. Gaste 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos do seu dia para conhecer aquele candidato, ver a história dele, o que ele já fez no passado, como ele vai ajudar aquela comunidade a crescer, se desenvolver, enfim, analise. Principalmente, não acredite em proposta falsa. Vereador não é um mago que faz as coisas acontecerem sozinho. Ele fiscaliza, ele traz projetos para dentro da Câmara, mas quando ele diz assim, eu vou botar um asfalto aqui na frente, não é bem assim. Tá? Então, duvide quando isso acontecer. Vá para as pessoas sérias, procure pessoas sérias, procure as pessoas que têm experiência na sua região. Tá bom? Então, de novo, vou repetir aqui. Thalita, me fala o teu número de novo. 55055. Beleza. Thalita Ramos, mãe da? Mãe da Júlia. Mãe da Júlia. Ela está nas eleições desse ano para candidata a vereadora em Cachoeira Paulista. Partido PSD. PSD. Beleza. Obrigado por ter acompanhado até aqui. Obrigado, Thalita. Eu que agradeço o espaço, agradeço aqui o bate-papo. Foi muito legal. Espero poder ter colocado um pouquinho aí dos meus compromissos, das minhas ideias. E o pessoal entende sua essência. Eu acho que esse é o mais importante, sabe? Entender a essência porque, enfim, o que a gente está escolhendo é muito sério. Tá? Sim. Beleza? Então, pessoal, obrigado por ter ficado até aqui. E um abraço. Fui! Nossa, eu fico muito nervosa.